Terê. Esporte Terê FM. Tem um novo técnico. A CBF anunciou a contratação do técnico Carlos Ancelotti para dirigir a seleção brasileira. E agora sim, depois de muito namoro, né? Muito vai e vem, tentativas, agora a CBF anunciou que o italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O contrato vai até o fim da Copa do Mundo de 2026. O italiano assume oficialmente o comando da seleção após o encerramento da temporada 2024-2025 da Liga Espanhola. E a sua estreia está marcada para o dia 26 de maio. As negociações entre as partes giram nas seguintes bases. Além de um salário mensal de 4 milhões de reais, também terá um bônus aí para Ancelotti de 5 milhões de euros se o Brasil vencer a Copa do Mundo do ano que vem. Nada mal, hein, gente? Bom, Ancelotti, então, pelo planejamento, vai desembarcar no Rio de Janeiro no dia 26 de maio. Em seguida, vai anunciar os jogadores convocados para a disputa de mais 2 jogos das eliminatórias contra o Equador e o Paraguai nos dias 5 e 10 de junho. Muito bem, então o CBF anunciou e o Ancelotti vai ser o novo técnico da seleção brasileira. Agora é oficial, né? Depois de tanto tempo, agora o namoro saiu. Vamos falar agora dos times do Rio. Olha, questionado aí pelas atuações recentes do Botafogo, o técnico Renato Paiva teve motivos para comemorar neste domingo. No Newton Santos, o time jogou bem e goleou o Inter por 4-0. Deu aquela respirada, né? O técnico do Botafogo. Bom, mas apesar do semblante mais leve na entrevista coletiva e do placar elástico, Renato foi sincero e apontou falhas de sua equipe, especialmente no primeiro tempo. A exibição do Botafogo na etapa final, no entanto, arrancou sorrisos, foi digna aí de elogios do treinador. Agora bem mais tranquilo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E olha só, gente, no Fluminense teve declarações fortes. O time perdeu para o Atlético Mineiro ontem por 3-2. E aí, depois do jogo, na Arena MRV, neste domingo, né, pela 8ª rodada do Brasileiro, na saída de campo, o zagueiro Thiago Silva cobrou mais caráter dos seus companheiros. Depois, na sua rede social, ele pediu desculpa e falou que o que ele quis dizer é que os jogadores precisam ter mais personalidade, né? E é isso que ele quis dizer quando falou que faltava um pouco mais de caráter. Falou que se expressou mal, né? Pediu desculpas aos jogadores do Fluminense e ele corrigiu, deixando bem claro que caráter não falta para ninguém no grupo. E o que ele queria dizer, ele falou que a palavra correta seria personalidade para o momento de dificuldade que o time atravessa devido aos últimos resultados. Pois é, né? Ontem o Fluminense acabou perdendo, tomou gol no finalzinho. Em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho evitou críticas ao elenco, mas admitiu que faltou malandragem ao time. E aí perguntaram, mas como assim malandragem? Pois é, ele falou, tinha que ter segurado mais, isso que eu quero dizer, né? Aí no finalzinho tomou o gol, acabou perdendo no finalzinho, isso não pode acontecer. É isso, né? Agora a vida que segue faz parte, realmente o Fluminense acabou perdendo fora de casa, mas acabou tomando um gol no finalzinho, é sempre dolorido, sempre. Bom, o Flamengo venceu o Bahia, venceu por 1-0 no sábado, e essa vitória serviu para dar moral novamente ao Flamengo antes de um jogo decisivo para a Libertadores, na próxima quinta contra a LDU. E o benefício foi coletivo, né? Mas também teve um aspecto individual importante, a volta de Michael. Alvo de muitas críticas de torcedores devido às suas últimas atuações, o robozinho precisava readquirir confiança e foi um dos melhores em campo na noite de sábado no Maracanã. Jogou muito, Michael realmente precisava dessa confiança de novo, né? Estava recebendo muitas críticas e essa partida contra o Bahia no Maracanã foi realmente importante, né? Pro Michael, para toda a equipe que vai ter esse desafio importante essa semana agora no Maracanã contra a LDU pela Libertadores. O Flamengo precisa vencer, né, os 2 próximos jogos aí dessa fase de grupos da competição. Falando agora do Vasco, Fernando Diniz está oficialmente de volta a São Januário. O técnico que comandou o Vasco há 4 anos atrás assinou nesta sexta com o clube para ser o treinador em 2025. Na Série B de 2021, o time teve uma boa arrancada com o treinador, mas depois tropeçou e não conquistou o acesso para a primeira divisão naquele ano.
Diniz assumiu o time na 24ª rodada da Série B em 2021. Teve até um bom início, ficou invicto por 5 jogos, mas depois viu o time desandar. O Vasco perdeu 4 jogos seguidos e ficou sem chance de acesso a 3 rodadas do fim da competição. Ao todo, foram 12 partidas no comando técnico do clube. O Vasco venceu 4 jogos, empatou 3 e perdeu 5 partidas em 2021 no comando do Diniz, que está de volta ao Cruz Maltino. Bom, o time não vence 8 partidas na temporada, entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a derrota por 2-1 para o Vitória no sábado. E o Diniz chega em um momento turbulento, complicado no Vasco, né? A previsão inicial era que o treinador se apresentasse neste domingo, mas a programação foi alterada após a derrota no sábado. Logo após o jogo, a diretoria se reuniu em Salvador para tratar sobre o futuro do departamento de futebol. O executivo Marcelo Santana foi demitido do cargo na noite deste domingo. O Felipe foi mantido no cargo de diretor técnico, que deve ganhar um novo papel nos processos do Vasco e após a chegada de Fernando Diniz e do novo diretor de futebol. O Vasco sonha com a contratação de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, para o cargo de diretor de futebol do clube. Após a demissão de Marcelo Santana, Caetano é o principal alvo do clube de São Januário. O Vasco tentando, né, ter esse nome, realmente um grande nome, mas por enquanto é um sonho, né? Amanhã, em Buenos Aires, o Vasco vai enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana às 9h30 da noite. Tem essa partida importante na Argentina, já no comando do novo técnico, o Diniz. Amanhã mais informações do mundo da bola pra você aqui na Terê. Esporte Terê. Esporte Terê FM.